Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isso é muito duro. Quem pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não acreditam." Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram aqueles que o haveriam de trair e quem haveria de crer. Ele então prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido." Desde então muitos dos seus discípulos se retiravam e não queriam mais andar com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, que realiza milagres a todo aquele que crê. Se quiseres hoje... Eu fico imaginando o coração do Senhor. Jesus, ele sofre na pele a dor do desprezo e também da traição, vamos dizer assim, porque muitos já não queriam mais andar com ele. Eu acho que a dor que mais nos faz sofrer, vamos dizer assim, a dor mais dolorida é a dor do desprezo. E Jesus passou por isso. Os judeus, eles não compreendiam a palavra do Mestre. Eles queriam um Messias que via para libertar, do ponto de vista político. Eles não conseguiam acreditar naquele Messias que fala que veio do céu, sendo que eles sabiam muito bem de onde ele tinha vindo, né? Ele não é o filho de Maria, de José. Conheciam a família dele. E Jesus diz que não, ele desceu do céu. Eles sabiam de onde ele tinha vindo. E agora Jesus dizendo que era o pão da vida, que aquele que comesse do pão permaneceria nele, teria a vida eterna. E isso confunde ainda mais. Sabe que a nossa fé, ela é de fato tão estranha se nós não pararmos para analisar em Deus as coisas. A nossa fé, ela não tem muito fundamento racional. Mais do que isso, a nossa fé, ela transcende. Por isso que nós não devemos buscar simplesmente primeiro a constatação para depois crer. Não, primeiro você deve crer, acreditar e depois buscar um conhecimento teológico, um conhecimento racional. Fé e razão, né? Assim diz, inclusive, alguns documentos da igreja. Fé e razão devem caminhar juntas. Agora, não busque só comprovações científicas, só comprovações racionais, porque a fé, ela não tem um fundamento simplesmente racional. Ela ultrapassa, ela está além da física, ela é metafísica, ela está além daquilo que é visível, ela é transcendental, transcende a realidade visível. A fé é muito especial. É por isso que muitos dos seus discípulos, ouvindo dizer, acabaram até desistindo, porque eram racionalistas, pensavam demais e deixavam de buscar em Deus para que Deus pudesse os conduzir. Filho, às vezes a gente não vai entender nem o porquê que acontece tantas coisas, como esse tempo que estamos vivendo de pandemia. Se a gente for parar para pensar, por que tanta gente tem que morrer? Por quê? Por quê? Pare de perguntar por quê. Apenas adore o Senhor. Apenas coloque na mão de Deus, filho, porque nós somos muito pequenos para entender tanta coisa. Nós precisamos entregar na mão de Deus, nos cuidarmos, porque um dia nós vamos entender tudo isso. Ô Senhor, capacita-nos, e que nós não façamos como aqueles que desistiram de Ti. Seria a maior tragédia da nossa vida se nós desistíssemos. A minha bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra. Amanhã, domingo, juntinhos aqui no Evangelho do Dia.